Resumo do livro: Hábitos Atômicos. Parte 1. Os bons hábitos produzem resultados que se multiplicam, sejam bons ou ruins. Os hábitos se acumulam. A fusão positiva ocorre em termos de produtividade, conhecimento e relacionamentos. A agregação negativa aparece em momentos de estresse, pensamentos negativos e indignação. Você pode aplicar o acúmulo a muitas coisas, como a produtividade. Parece pouco quando você realiza uma tarefa extra em um determinado dia, mas faz a diferença quando você implementa isso em sua carreira. Ao automatizar algumas tarefas, seu cérebro ganha liberdade para pensar em coisas mais importantes. Há várias maneiras de praticar a agregação. Por exemplo, a leitura desafia você a pensar de forma diferente e lhe apresenta novas ideias. Crescer em bondade também produz juros compostos em seus relacionamentos. As pessoas estão predispostas a ajudar aqueles que já foram gentis com elas. As coisas negativas também são propensas a se acumular. Fontes menores de estresse podem parecer isoladas no início, mas com o tempo elas se transformam em sérios problemas de saúde. Criação de filhos, trânsito, um leve aumento na pressão arterial são algumas das fontes comuns de preocupação. A sensação de estresse se acumula em problemas mais significativos. Os pensamentos negativos também podem se agregar. O acúmulo de pensamentos que não melhoram a vida criará uma realidade negativa para você. Tenha consciência de como você pensa sobre si mesmo e sobre os outros. O mesmo vale para a indignação. Muitas vezes, uma combinação de microagressões se transforma em protestos e agitação civil. Mas gostamos de atribuir a culpa a um único evento, como se fosse algo isolado. Pequenas mudanças parecem insignificantes, até atingirem um ponto de inflexão ou limite. Esse limite é conhecido como platô do potencial latente. Para obter os resultados que você busca, é preciso paciência. Você sabia que, de acordo com James Clear, uma melhoria ou regressão diária de 1% deixará você 37 vezes melhor ou pior no final de um ano? Ao se tornar um eterno aprendiz, você aproveita a capacidade do conhecimento de se acumular. Parte 2. Eliminar um mau hábito é uma tarefa árdua. É complicado criar bons hábitos e talvez mais desafiador ainda, se livrar dos hábitos ruins. No entanto, é possível. Existe um truque. Em vez de se concentrar no resultado que você deseja alcançar, que pode parecer muito distante, dedique tempo à criação de uma estrutura eficaz que lhe permita progredir em direção à meta. As metas dizem onde você quer chegar e os sistemas mostram como chegar lá. Qualquer um pode estabelecer metas, mas aqueles que alcançam essas ambições criaram uma boa estratégia para atingir seus objetivos. Os objetivos são transitórios. Todos querem resultados, mas os problemas costumam ressurgir com essa mentalidade. A mudança duradoura vem da criação do processo adequado e da automatização dos procedimentos. A empolgação decorrente do alcance de metas geralmente tem vida curta. Além disso, as pessoas que se concentram em metas costumam adiar a felicidade. Com uma mentalidade que prioriza os sistemas, você aproveita cada etapa que leva ao seu objetivo. Se as coisas que você faz lhe agradam, você vai querer fazê-las de novo. Uma mentalidade de sistemas liberta você de uma abordagem de camisa de força para alcançar suas ambições. Às vezes, a vida acontece e você precisa fazer um desvio em seu caminho para o sucesso. Um bom sistema se ajusta prontamente a novas situações, mantendo o destino em mente. Velhos hábitos retornam quando nada pode sustentar você além de atingir seu objetivo. Por exemplo, se você tem como meta perder 10 quilos, existem algumas maneiras de alcançar o que deseja. No entanto, você pode voltar aos velhos hábitos depois de atingir a marca dos 10 quilos, porque ainda precisa criar um sistema eficaz que o ajude a gerenciar seu peso. Você não está jogando para ganhar um jogo, mas para se tornar um campeão. Hábitos atômicos criam campeões de verdade. Quando reunidos, pequenos átomos formam moléculas, enquanto hábitos atômicos geram sistemas inteiros em funcionamento. O que separa os vencedores dos perdedores é o sistema de pequenos aprimoramentos contínuos que os vencedores implementam e que os ajudam a atingir sua meta. James Clear, parte 3. Mudando quem você é. Há duas razões para as dificuldades que enfrentamos ao mudar nossos hábitos.
tentamos mudar as coisas erradas. Tentamos mudar da maneira errada. Há 3 camadas de desenvolvimento comportamental: o resultado, o processo e a identidade. Juan, os resultados são o efeito da mudança. Os processos são as ações que você toma para implementar a mudança. 3. A identidade são suas crenças. A questão que surge ao desenvolver hábitos duradouros é a direção da mudança. A alteração da crença deve preceder a modificação do comportamento. Quem você é mais importante do que o que você faz. Se um hábito se tornar parte de sua personalidade, as chances de mantê-lo serão muito maiores. Reserve algum tempo para pensar em quem você quer ser. Em seguida, pergunte-se o que você deve fazer para se tornar essa pessoa. O comportamento, geralmente, é uma resposta ou uma manifestação externa da identidade. O adormecimento cognitivo é quando você segue as normas que cresceu, conhecendo sem desafiar essas narrativas. Você mudará à medida que se conscientizar dos roteiros que está seguindo em sua vida. Por exemplo, você é mediano em matemática e sua experiência o condicionou a pensar que matemática não é para você. Com o passar do tempo, você reúne evidências de suas notas que reforçam a crença de que você é ruim em matemática. Mudar seu pensamento ou crença sobre matemática cria uma nova realidade. Afinal, você é mediano, não ruim. Suas crenças se formam ao longo da vida. Você não tem muito poder sobre seus valores na infância e na adolescência. Seu ambiente os determina, incluindo seus pais, escola, amigos e a mídia que você consome diariamente. Essa influência pode ser benéfica, fornecendo crenças úteis e perspicazes, ou nociva, prejudicando sua visão de mundo e atitude geral. Quando adulto, você pode conscientemente desmantelar essas crenças e manter aquelas que o beneficiam. A mudança de caráter deve ser seu foco, não a conquista. Suas atividades podem ajudá-lo a mudar sua identidade para melhor. Parte 4. Compreensão do conceito de hábitos baseados em identidade. Os hábitos e a identidade se alimentam mutuamente. É uma via de mão dupla. Entretanto, é essencial dedicar mais tempo à identidade do que aos resultados de suas metas. Se você colocar seus valores no banco do motorista, seus resultados se alinharão com suas crenças. Se um hábito faz você se sentir bem, faça com que ele se torne parte da sua rotina. Mas se o hábito e os resultados dele o incomodarem, você provavelmente evitará repeti-lo. O cérebro automatiza os hábitos porque os considera satisfatórios. Eles existem como uma alavanca para ajudá-lo a economizar energia. Ao automatizar as coisas essenciais da vida, você cria espaço mental para si mesmo. A criatividade vem da criação de espaço mental para pensar. Quando há espaço para novos pensamentos, é possível desenvolver planos e ideias com melhor alcance e substância. O benefício mais significativo dos hábitos é que eles podem alterar a autopercepção da pessoa. Os hábitos são atalhos mentais aprendidos com a experiência. À medida que os hábitos são criados, o nível de atividade do cérebro diminui. Você aprende a se concentrar nos sinais que prevêem o sucesso e a ignorar todo o resto. James Clear. Parte 5. Os hábitos são formados em um procedimento de 4 estágios. É um sinal quando algo estimula o cérebro a provocar um comportamento. Uma vez que ele é acionado, você começa a desejar o comportamento, até que você atenda a essa necessidade. Suas emoções continuarão confusas. Responder aos desejos lhe dá uma recompensa. Você repete suas ações e cria um ciclo de hábitos quando recebe o benefício. O sinal mostra a recompensa. Então, você deseja o prêmio. Ao responder, você se esforça o bastante para conquistá-lo. As recompensas nos servem de 2 maneiras. Satisfação para que o comportamento se forme. Todos os 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa, menos fase do problema. Estímulo e desejo, fase da solução, resposta e recompensa para criar bons hábitos. Você pode adotar estes 4 princípios de mudança de comportamento: tornar claro, tornar atraente, tornar simples, tornar agradável. A inversão desses princípios também serve para eliminar hábitos ruins: tornar invisível, tornar pouco atraente, tornar difícil, tornar pouco
recompensador. Cada hábito tem um objetivo representado pela recompensa que proporciona. Parte 6. A mudança de comportamento começa com a conscientização. A prática treina seu cérebro a conseguir identificar sem esforço. Muitos de nós não percebemos quantas atividades nosso cérebro já automatiza. Crescimento do cabelo, fluxo sanguíneo, respiração e digestão são comandos automáticos do cérebro para certas partes do corpo. Você pode treinar seu cérebro para automatizar bons hábitos, de modo que não precise mais prestar atenção no que está fazendo. Com o tempo, o sinal se torna desnecessário e seu cérebro aprende a tornar o hábito automático. A conscientização é o primeiro passo para a mudança de comportamento. Pense em aprender a dirigir. No início, você fica atento a cada detalhe e acha difícil realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Mas com a prática, a direção se torna automática e você consegue executar vários comandos simultaneamente. Apontar e falar é uma estratégia que o sistema ferroviário japonês emprega para minimizar erros que podem levar a acidentes. Os operadores apontam para os objetos e dão comandos enquanto fazem isso. Eles chamam cada item e dizem o que deve ser feito com ele. Essa atividade aparentemente banal reduz o risco ao trazer à sua consciência coisas que antes eram inconscientes. Outra etapa essencial para a mudança de comportamento é manter um registro de hábitos. Esse registro contém uma lista de padrões que você pratica diariamente, sejam eles bons neutros ou ruins. Os hábitos neutros recebem o sinal, os bons recebem um sinal e os ruins recebem um sinal. Você tem tendências positivas se obtiver uma pontuação positiva. Ao somar todos os seus hábitos, uma pontuação negativa indica um padrão negativo. De início, não tenha pressa em mudar seus hábitos. Observe e aprenda com as consequências de suas escolhas antes de decidir o que fazer a respeito delas. Você sabia que a estratégia apontar e falar diminui o número de erros em até 85% e reduz os acidentes em 30%? Há mais em você do que seu eu consciente. Quando algo é um hábito, você faz aquilo sem atenção consciente. Parte 7. Intenção de implementação e empilhamento de hábitos. Uma intenção de implementação é uma estratégia que exige que você indique a hora e o local da atividade que deseja realizar. A fórmula é simples e funciona assim: eu farei tal coisa, em tal horário, em tal local. Embora existam muitos sinais para suas ações, os dois mais comuns são a hora e o local. As intenções de implementação tiram proveito desses dois lembretes. O empilhamento de hábitos é uma técnica que o incentiva a combinar rotinas. Você pode associar seu café da manhã à leitura das notícias. Toda uma cadeia de padrões pode se formar a partir da fixação dos fundamentos do empilhamento de hábitos. Você não se sentirá sobrecarregado ao fazer algo completamente diferente e descobrir seu caminho a partir do zero. Em vez disso, suas rotinas existentes lhe proporcionarão o conforto necessário e você as complementará com pequenas alterações. A eficácia da técnica de empilhamento de hábitos depende do sinal fundamental que inicia a cadeia. Você não precisa se preocupar com o tempo e o local ao usar essa técnica. O padrão existente já incorporou esses detalhes. Essas estratégias são maneiras eficazes de aplicar a primeira lei da mudança de comportamento. Os sinais que elas criam são vívidos e a aplicação correta facilita a obtenção de um novo comportamento. Seu ambiente, muitas vezes, o leva a fazer determinadas escolhas que traem sua identidade. Sutilmente, seu ambiente pode fazer com que você se comporte de maneiras específicas. Kurt Lewin sugeriu que o comportamento é uma função desempenhada por uma pessoa sob as condições de seu ambiente. Você deve estar mais consciente disso e saber quando não deve sucumbir aos impulsos que o mundo externo lhe cria. Por exemplo, se você quer parar de fumar e seus amigos fumam com frequência, você deve observar quando a sua vontade de fumar surge só porque você não quer ficar de fora. Menos de 20 anos depois, um economista, Hawkins Stern, descobriu que o mesmo princípio se aplica à publicidade. Stern descobriu que ver um produto pela primeira vez
pode fazer com que os compradores criem em suas mentes uma necessidade por ele. Ele chamou o fenômeno de sugestão de compra por impulso. É mais fácil aprender um novo hábito quando você o vincula a um já existente. Parte 8. Cada ser vivo entende o mundo à sua maneira. O principal meio de percepção do ser humano é seu sistema nervoso sensorial. Dos 11 milhões de receptores, a visão ocupa a maior parte, 10 milhões. O bom é que você pode criar um ambiente no qual você vê o que quer ver. Você pode usar estratégias que incentivam os maus hábitos para promover os bons. É mais provável que você crie um hábito quando há vários estímulos em seu ambiente. Os cientistas descobriram que as pessoas com forte autocontrole projetaram suas vidas para evitar sinais que possam faz-clós perder o controle. Reorganize o seu ambiente para produzir os resultados que você busca em sua vida. Quando você precisa reunir forças diariamente para resistir às tentações, é apenas uma questão de tempo até você sucumbir. Otimize seu ambiente para poupar sua força de vontade para quando ela for realmente necessária. Esse ambiente inclui um mundo online. Queremos repetir atividades que nos trazem alegria. O cérebro humano valoriza recompensas imediatas. Um parceiro de responsabilidade pode ajudar a impor penalidades para hábitos que você deseja parar. Os seres humanos têm a tendência de buscar a aprovação dos outros. Assim, queremos manter os contatos sociais que fazemos. É mais fácil progredir quando o hábito que você está formando se alinha com seus valores e não exige que você faça coisas que desconhece. Esse desafio é importante porque temos tendência de perder o interesse em coisas chatas e rotineiras. A satisfação vem da superação de algum tipo de obstáculo. A prática deliberada mantém você no caminho e abre seus olhos para erros que uma rotina pode não ver. Por exemplo, uma pessoa que aprendeu a dirigir pode achar difícil continuar a ver aspectos de sua direção que precisam ser melhorados depois de algum tempo. Porém, a intenção faz com que você se esforce constantemente para ter um senso de consciência que lhe aponte possíveis pontos fracos. Você pode aumentar sua habilidade por meio de hábitos e ações intencionais. Um hábito pode se tornar atraente se tiver os sinais visuais certos associados a ele. O autocontrole funciona quando você se encontra de forma inesperada em uma situação comprometedora. Parte 9. A resposta do cérebro a oportunidades atraentes é imediata. A mudança nos níveis de dopamina indica o segundo em que um desejo surge. A dopamina é vital para a formação de hábitos. A maioria das substâncias que causam dependência libera uma alta dose de dopamina. Por isso, é difícil interrompê-las. Atividades regulares como beber água, fazer sexo e comer também liberam dopamina. A antecipação de uma recompensa tem um poder mais forte sobre o cérebro do que a própria recompensa. É esse sentimento que estimula toda ação. Fazer algo que você ama, juntamente com um hábito que você deseja desenvolver, faz com que ele se torne mais atraente. Esse é um processo conhecido como agrupamento de tentações. O agrupamento de tentações é uma aplicação do princípio de Premack, que afirma que atividades altamente agradáveis podem ser usadas para reforçar comportamentos menos atraentes, mas essenciais. Por exemplo, só assistir ao seu programa de TV favorito quando estiver se exercitando ou visitar sua cafeteria favorita quando estiver estudando. Nosso desejo inato de pertencer a um grupo ou a uma tribo nos faz adotar comportamentos que o grupo vê com bons olhos. Esse grupo pode ser formado por pessoas que admiramos, pessoas que têm a mesma formação que nós ou nossos parentes próximos. O comportamento do grupo geralmente supera o comportamento individual. Se uma pessoa pacífica tem amigos valentões, ela mesma pode se tornar intimidadora para parecer legal para o grupo. Você precisa estar ciente de como o comportamento externo tem influência sobre você. Também é uma boa ideia cercar-se de pessoas que façam você se sentir bem e que não forcem você a fazer algo que o deixe desconfortável. A prática repetida é melhor do que um planejamento e implementação elaborados quando se quer criar um hábito. Manter a simplicidade é o terceiro princípio
da mudança de comportamento. Fazer algo muitas vezes significa que você deve fazer um pouco de cada vez. Remova o maior número possível de obstáculos para garantir que você continue formando o novo hábito. Certifique-se de que você possa concluí-lo em um curto espaço de tempo. Aplique a regra dos 2 minutos. Cada novo hábito não deve levar mais de 2 minutos. O tempo deve aumentar depois que você o dominar. Faça o oposto com os hábitos que você deseja interromper. Torne a prática difícil. Se você restringir seu acesso aos sinais que formam os hábitos, acabará os eliminando da sua vida. Nossos contextos culturais determinam os comportamentos dos quais gostamos. A frequência é mais importante do que a duração quando se trata da formação de hábitos. Conclusão desse maravilhoso livro, Hábitos Atômicos. Os hábitos mudam quando você se compromete a fazer uma melhoria de 1% diariamente durante um longo período. Como átomos, essas melhorias se acumulam para formar um organismo inteiro. Portanto, concentre-se na criação de sistemas que ajudem você a empilhar esses átomos. O foco nos sistemas garante que você continue melhorando. Depois de atingir metas ou marcos específicos que definiu para si mesmo. Antes de algo se tornar um sinal, é necessário atribuir-lhe um significado. Se você não perceber um sinal, será impossível desejá-lo. O contentamento com sua situação atual é a chave para a felicidade. A felicidade desaparece no momento em que surge um novo desejo. Ansiamos pela representação do prazer criada em nossa mente. A força motriz do comportamento é o desejo. Se você nutrir o desejo pelo hábito necessário, você o manterá. As emoções impulsionam a ação. As razões lógicas não são tão poderosas quanto as emoções na hora de fazer algo. E o desejo vem antes de uma resposta. São nossos sentimentos que determinam o que fazemos. Avaliamos as ações somente depois de tê-las realizado. Quando essas ações são satisfatórias para nosso cérebro, recebemos lembretes mais tarde para repeti-las. Fique atento ao que lhe dá satisfação. Experimente isto, crie um registro de hábitos para ver se você tem um padrão positivo ou negativo no geral. Identifique uma rotina que você quer eliminar e uma que você quer desenvolver. Aplique os métodos apropriados aos hábitos